Na verdade, existe um problema teológico fundamental aqui, que é a compreensão da própria onipotência de Deus, né? Deus pode todas as coisas. E aí o pessoal, inclusive, coloca problemas epistemológicos, né? Se Deus pode todas as coisas, ele poderia criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar? Bom, isso é um problema lógico, na verdade, né? A onipotência de Deus não pode ser pensada nesses termos. Outros diriam, se Deus é onipotente, porque ele não elimina o pecado, porque um Deus onipotente e bondoso, né, permite o pecado, a maldade na sua criação. Esse é um outro problema teológico mais profundo, e a resposta usual para isso está no livre-arbítrio, né, na liberdade que Deus concedeu aos homens. Agora, realmente, quando nós pensamos em termos da vontade de Deus, nós precisamos de uma forma mais ou menos tranquila, né? Isso é mais ou menos tranquilo até do ponto de vista da teologia. Nós precisamos pensar que Deus sim é onipotente, pode todas as coisas, mas Deus também se limitou. Então nós trabalhamos com a ideia de autolimitação divina. E a autolimitação divina é ditada sim pelas escolhas que Deus fez, mas essas escolhas podem ser compreendidas também a partir da racionalidade de Deus. Sim, existe uma razão em Deus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nós lemos que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ou seja, João nos fala de uma razão divina, a razão de Deus. E essa razão divina foi aquela por meio da qual todas as coisas foram criadas. É por isso que todas as coisas foram criadas e funcionam a partir de leis que podem ser descritas em termos racionais. Quando a própria Bíblia, o livro de Gênesis, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, isso significa que Deus colocou também uma racionalidade no homem. Existe uma ressonância, para usar a expressão de um teólogo contemporâneo muito famoso, Alistair McGrath, existe uma ressonância entre a racionalidade humana e a racionalidade divina, a racionalidade de Deus. Qual é o grande problema da racionalidade humana? O grande problema da racionalidade humana se chama queda, se chama pecado original, para quem é cristão e crê nisso, né? E esse pecado original corrompeu a racionalidade humana. E aqui eu estou agora, nesse momento, na verdade, expondo o Evangelho, certo? Aproveitando esse gancho. A maneira de você reconciliar a racionalidade humana com a racionalidade divina não por esforço próprio do homem, né, nem pelo esforço da razão humana, mas a maneira é a cruz de Cristo, certo? O que reconcilia a racionalidade humana com a racionalidade divina é Cristo. Aliás, o mesmo João, que fala do Logos de Deus, né, da razão de Deus, diz que o Logos se fez carne, a razão se fez carne. João 1,14. Toda a racionalidade de Deus, e aí consequentemente toda a moralidade de Deus, porque aqui não existe como separar moralidade de racionalidade, toda a racionalidade de Deus, toda a moralidade de Deus, chame isso de santidade, está em Cristo. E é a cruz de Cristo que pode reconciliar a racionalidade humana com a racionalidade divina.